nossos amigos, boa tarde a todos os nossos irmãos. Nessa tarde fria em Caxias do Sul, um dia bastante nublado e frio, mas nós estamos aqui mais uma vez para nessa tarde falarmos das grandezas do nosso Deus. Queremos já de imediato iniciar com uma oração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Deus eterno, abençoe nossas vidas, Senhor Deus, que vamos falar da Tua palavra. Que a Tua bênção, a Tua direção esteja sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que irá ouvir a Tua palavra. Que a direção do Teu Espírito seja com todos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Desejo do nosso coração, desejo da nossa alma que a paz possa estar no coração, possa estar no lar, possa estar na vida de todos os nossos amigos. Devido a uma sinusite, estamos com a garganta ainda com muita dificuldade, mas isso não impede que nós venhamos falar da palavra do nosso Deus. Então vamos falar nessa tarde um pouco sobre a palavra de Deus que se encontra no livro de Obadias. Colocamos como título: O orgulho precede a queda. O orgulho precede a queda. Então vamos ver o que o texto da palavra de Deus nos reserva para essa tarde, com esse título: O orgulho precede a queda. Livro de Obadias, do versículo 1 ao versículo 14, visto que só tem um capítulo, né? Aliás, nem conta, né? Temos só 21 versículos. Aliás, nem é 21 versículos, é 21 versículos, isso, 21 versículos. Corretíssimo, 21 versículo, o livro de Obadias. Então hoje nós vamos fazer então um leve panorama sobre o versículo 1 até o versículo 14. Como de costume, nós pedimos que vocês escrevam para nós, compartilhem essa live para os amigos, se inscrevam no canal, estamos no canal do YouTube. Quando vocês forem lá, se inscrevam no canal e as bênçãos do nosso Deus vai estar na vida, vai estar no coração, vai estar no lar de todos. Ver quanto a minha garganta vai me ajudar, mas acho que vai. Um pouquinho, devagar, passo a passo, nós vamos seguir aqui, servindo ao nosso Deus. Certo? Já está aí com nós, nos prestigiando, nossos amigos. Certo? Vamos escrevendo para nós, vamos compartilhando e nós vamos aqui estar anunciando da onde vocês estão nos ouvindo. Vamos falar com calma, com cautela, com cuidado. Para que a nossa garganta possa nos ajudar. Bem difícil, mas não impossível. Bem difícil, mas não impossível. Vamos ler o texto aqui então. Visão de Obadia. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios, ao emissário, dizendo: Levantai-vos e levantemo-nos contra ela para a guerra. Eis que te diz, pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, e diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se tu elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesses a ti, ladrões, e assaltante de noite, como está destruído, não furtariam o que lhe bastasse?
Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam algumas uvas? Como foram rebuscados teus bens de Esaú? Como foram investigados os teus tesouros escondidos? Todos os teus confederados te levaram até a fronteira. Os que gozam da tua paz te entregaram, prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom, os entendidos do monte de Esaú, e os poderosos de Temã estarão atemorizados para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e serás exterminado para sempre. No dia em que confrontaste, no dia em que estranho levava cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não deverias olhar satisfeito ao seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem preparar-nos nas encruzilhadas para exterminares os que escaparem, nem entregar os que lhe restasse no dia da angústia. Muito bem, então nós vimos aqui uma reclamação do profeta com relação a Edom, com relação àqueles que estavam, ao invés de ajudar o povo, estavam ajudar a prender os que estavam fugindo da Babilônia. Bom, vamos aqui então entender que Edom é um povo que são os descendentes de Esaú. Quem era Esaú? Esaú era irmão gêmeo de Jacó. E daí surgiram então os Edomitas. Os Edomitas são então originário de Isaac, né? Isaac e Jacó eram então irmãos. O Jaime, um abraço. Jaime, Deus abençoe grandemente tua vida. O Jaime. O Erni, Deus abençoe Erni. A Eliane Pazinato também está nos ouvindo. Boa tarde, querido irmão, na paz do Senhor. Deus abençoe, Erni. Deus abençoe grandemente a vida do Erni, do Jaime, da Eliane. Certo? Nós estamos então falando sobre o orgulho precede a queda. Então Jacó e Esaú eram irmãos gêmeos, né? Não vamos falar sobre a história porque é muito longa, nós vamos só tratar aqui sobre o que segue aqui. Então Edom era os descendentes de Esaú, irmão de Jacó, que era o descendente de Israel. Então Israel é descendente de Jacó e Edom descendente de Esaú. Então o que acontece? O que nós vimos aqui? A visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus, a respeito de Edom. Então ele está trazendo uma profecia para Edom. Certo? Ele traz uma profecia para Edom. E não é nada agradável a profecia que ele traz aqui. Temos ouvido a pregação do Senhor e foi enviado aos gentios, ao emissário dizendo: levantai-vos e levantamo-nos contra ela para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre os gentios, tu és muito desprezado. Então era um lugar que eles não eram uma grande nação, edomitas.
mas eles tinham uma rixa muito grande contra Israel. Era Esaú contra Jacó, o povo de Esaú e o povo de Jacó. Já nasceu lá no tempo de Isaac, né, de Isaac, dos dias de Isaac, e que eles tiveram lá, Isaac e Rebeca tiveram lá esses gêmeos e os problemas começaram já desde lá. Muito bem, mas aqui nós queremos nos concentrar aqui no que diz o texto. Versículo 4, versículo 3 fala o seguinte: a soberba do coração te enganou, como que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? O que que acontece? Então Edom era tinha em especial a sua capital era construída numa alta montanha. Tinha só um caminho para subir até lá. Tinha só um caminho. E ela era cercada de montanhas e muralhas, aonde não tinha montanha, tinha muralha. Era uma cidade feita nas rochas, em cima das rochas, em alta morada, conforme diz aqui. E aí eles acharam assim que ninguém iria derrubar eles, ninguém ia destruir eles. Ficava num caminho que era a rota dos comerciantes, que passava por baixo, lá na parte de baixo dessas altas moradas dessa cidade. E hoje é a cidade de Petra, ali na Turquia, né? Na Turquia, certo? Então, ali eles estavam, tinha sua cidade, em alta montanha. Consideravam protegidos e que ninguém iria vencê-los. Era difícil de chegar até lá. Tinha só uma entrada. E eles então, estavam sempre protegidos. Então é aqui o que diz o texto. A soberba do teu coração te enganou. Certo? Eles achavam que ninguém iria vencer eles, que eles eram invencíveis por morarem num lugar estratégico. Eles viam quando os exércitos viessem chegando, fosse o caso, eles viam os exércitos chegando para derrubarem eles e eles conseguiam vencer, porque estavam em lugares altos, certo? Então a cidade de Petra, que ainda existe até hoje, cidade de Petra, certo? Que era Bosra era mais precisamente. Certo? Então ele diz assim, ó, a soberba do teu coração te enganou, como que habitas em fendas de rochas, moravam lá no alto. Ninguém derrubava eles, na concepção deles. Na sua alta morada dizes no teu coração, quem me derrubará daqui? Então eles tinham orgulho por isso. Eles se sentiam orgulhosos. Ninguém nos derruba, ninguém nos vence, somos invencíveis. Os exércitos da época não tinha como derrubar eles de lá. E eles se sentiam seguros. Mas era uma segurança baseada nas suas capacidades, baseado nas suas condições. Eles não tinham a confiança em Deus. A confiança era na capacidade deles. E aqui nós aprendemos uma lição. Quando nós baseamos a nossa confiança exclusivamente na nossa capacidade, no nosso braço, na nossa força, é problemático, porque sempre tem alguém superior a nós. E tanto é que o orgulho, ninguém gosta de pessoa orgulhosa. Ninguém gosta de viver com uma pessoa orgulhosa, com uma pessoa que não é humilde. Então nós já podemos ver que em Provérbios, né, em Provérbios aqui, Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda. Quando a gente acha que é capaz, faz tudo pelo seu braço, pela sua força, não é nada interessante, não é nada bacana. A gente não deve se orgulhar achando que é capaz de fazer tudo, que é capaz de realizar tudo, que é capaz de fazer tudo. Mas não. Devemos ser humildes.
Certo? Então, como diz ali Salomão, a soberba precede a ruína, precede a queda. E foi o que aconteceu aqui com Edom, com o povo, os edomitas. Eles acabaram, então, sendo derrotados. Eles acabaram sendo derrotados de maneira inesperada. E aí ele diz assim: na sua alta morada, que diz no teu coração, quem me derrubará em terra? Ninguém vai me vencer. Tipo assim, ó, eu sou o máximo. Eu tenho todas as condições, né? Isso é petulância. É petulância. A gente não deve ser petulante. Achar que somos os melhores, achar que somos os mais capazes, achar que somos os que mais conseguimos as coisas, que temos mais habilidade, que temos mais condições. Se Deus não nos dá, nós não iremos a lugar nenhum. E o versículo número 4 diz assim: se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Porque eles estavam lá nas alturas, lá no alto. Estavam lá achando que jamais seriam derrubados. E o que o profeta profetiza aqui, a palavra de Deus, ele diz assim: se te elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as rochas, que está entre as estrelas, ou seja, lá nos altos, dali te derrubarei, diz o Senhor. Então ninguém é forte. Há um ditado que diz assim, que ninguém é tão poderoso que não precisa de ajuda, e ninguém é tão fraco que não possa ajudar. Então ninguém é tão suficiente. Osiel, um abraço, Osiel. Deus abençoe grandemente a tua vida. Certo, Osiel? Deus abençoe a tua vida. Então ninguém é tão grande que não consiga ser, que não venha a ser derrotado. Ninguém pode se achar que é grande, o máximo, superior a tudo e a todos. Não. Então aqui os edomitas estavam achando que ninguém derrubava porque estavam lá no alto da montanha. Certo? Então isso nós vimos no versículo 4, de 1 ao 4. Versículo 5. A autoconfiança que não inclui Deus leva ao engano. A autoconfiança que não se estriba em Deus, que não confia em Deus, leva ao engano. Olha só. Se viessem a ti ladrões ou salteadores de noite, como está destruído, não furtariam o que lhe bastasse? Se tivesse, viessem os vinhadores, não deixariam alguma uva? O que ele está dizendo aqui? Se as pessoas quando são roubadas, o ladrão não leva tudo. Se ele vai roubar um parreiral, ele não leva tudo. Ele rapidamente colhe o que pode e vai embora. Então é o que ele está dizendo assim: se viessem os vinhadores, os ladrões, à noite, levaria só o que ele queria levar, não levava tudo. Mas aqui, ele foi levado tudo que eles tinham. Ezequiel bota aqui, ó. Paz, excelente palavra, bênção de Deus. Obrigado, meu irmão. Então, o que que ele diz aqui? Ele diz assim: se vier os vinhateiros, se vier os ladrões roubarem, eles levam só o que satisfazem, só aquilo que eles querem. Mas em Edom, vai ser rebuscado tudo, vai ser levado tudo, ponto por ponto. Versículo 6 diz assim: como foram roubados os bens de Esaú, como foram investigados os teus tesouros escondidos, foi levado tudo. Né? Quando invadiram lá a terra, levaram tudo. Por que que eles estavam sendo condenados? Vamos ver na sequência. Por que que eles estavam recebendo essa sentença? Por que que eles estavam recebendo essa sentença? Eles se achavam os grandão, se achavam que ninguém ia vencer eles, achavam que nada ia derrubar. E eles assim, se os ladrões viessem roubar a uva, roubava só o que lhe bastasse. Mas deles foi roubado tudo. Foi levado tudo, não foi poupado nada. Versículo 7. Todos os teus confederados te levaram até
a fronteira. Os que gozam da tua paz te enganaram, prevaleceram contra ti, e os que comem o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Ou seja, eles não tinham como chegar lá. Como é que eles fizeram? Eles foram comer pão na mesa dos edomitas, aqueles que se fingiam de amigo, e venceram a eles. Enquanto eles estavam intertidos, fazendo festa, os exércitos inimigos entraram e venceram eles. É o que diz o versículo 7. Todos os teus confederados, teus amigos aqui, te levaram até as fronteiras. Os que gozam de paz te enganaram e prevaleceram contra ti. Os que comiam o teu pão puseram debaixo de ti uma armadilha. Não há nele entendimento. Então os próprios amigos fingiram ser amigos e foram vencidos pelos supostos amigos. Por quê? Porque eles se achavam que não é, eles eram invencíveis, que moravam lá nas alturas. Então nós devemos prestar atenção que nós temos que ser humildes e amigos de todos. Versículo 9 fala sobre a sabedoria dos edomitas. Eles eram, além de estarem bem protegidos, além de estarem lá no alto, além de se acharem protegidos pela localização que eles moravam, versículo 8 e 9 diz que eles eram sábios. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e entendimento do monte de Esaú? Então eles se achavam sábios. Além de estar bem protegido, se achavam sábios. Teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Então eles eram sábios e tinham um exército forte. Mas não existe força contra Deus. Não existe poderoso contra Deus. Não existe ninguém que é super capacitado contra Deus. Eles estavam fazendo algo errado. Por isso da destruição. Nós vamos ver o que eles estavam fazendo de errado na sequência. Qual que é a queixa do profeta? Qual que é a queixa? Por que eles iam ser destronados? Por que eles iam ser derrubados lá das alturas? Por que a sua localização, estratégia não ia resolver? Estar lá nas alturas não ia resolver? Seus bens iam ser saqueados? Que a sua sabedoria, o seu exército poderoso, os teus poderosos, Temã, estarão atemorizados. Por quê? Nós vamos ver na sequência qual era o pecado deles, qual era o erro deles, qual era a dificuldade que eles estavam, qual era o problema que estavam causando. Nós vamos ver a partir do versículo 10, para nós entendermos por que Deus estava trazendo uma palavra de juízo para eles. Por que essa palavra de juízo? Certo? Então nós vamos ver aqui, a partir do versículo 10. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó. Olha aí, começa já. O porquê. O que acontece? Nesse período aí, nos anos 650 até os anos 586, para aí 87, a Babilônia levou cativo os israelitas, o povo de Judá, levou cativo. E muitos deles fugiam. Muitos dos filhos de Israel fugiam. Mas eles passavam por aquele caminho ali de Edom. E ao invés dos edomitas, que eram irmãos, que eram parentes, socorrerem, prestar socorro para Jacó, não. Eles não prestavam socorro. Pelo contrário, eles prendiam. Alguns eles matavam e outros eles entregavam para os babilônios. Então aí que está o problema. Aí que está a situação complicada. O problema nasceu aí. E Dalir Signoratis está nos assistindo. Um abraço, Dalir. Deus abençoe grandemente a tua vida. A vereadora Idalir, lá de Cacique Doble.
Certo? Então, por que que Deus estava dando a sentença através do profeta para Edom? Porque ao invés de eles prestarem socorro para Jacó, para o povo de Jacó, para o povo de Israel, quando o povo, alguns deles que fugiam da Babilônia, fugiam do exército da Babilônia, eles prendiam esses fugitivos e entregavam nas mãos da Babilônia. Uns eles entregavam e outros matavam. Olha o que diz os versículos. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e será exterminado para sempre. E a grande verdade é que Edom não existe mais. O povo de Edom não existe mais. O povo que foi exterminado. Os edomitas não existem mais. Certo? Então, por que que ele estava sendo sentenciado a ser destruído? Olha o versículo de número 11. No dia em que confrontaste, no dia em que estranho levaram cativo seu exército, ele está falando aqui do povo de Jacó, do povo de Israel. Os estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram de sorte sobre Jerusalém, e tu eras também como um deles. Em vez de ajudar o povo, que eram irmãos, que eram parentes, eles eram condenando, prendendo os fugitivos que estavam fugindo da matança, fugindo de serem levados cativo para a Babilônia. Então é isso aí. Eles não ajudaram. O versículo 12 diz assim: ao invés de ajudar, o que eles faziam? Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão. Eles estavam então faceiros, felizes. Israel está sendo destruído, olha que maravilha, coisa boa. Nem de nossos inimigos nós devemos regozijar, festejar quando ele vai mal. Nem que seja nosso inimigo, a gente não deseja o mal nem para o nosso inimigo. Essa é a ideia bíblica, essa é a ideia de Jesus. Essa é a ideia do Mestre, nós devemos amar até os nossos inimigos. E aqui, no caso, eles estavam felizes porque Jerusalém estava sendo destruída, Judá estava sendo destruído. Tu não deverias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio. Eles estavam ali fazendo festa. Que coisa, né? Qual a lição que nós aprendemos com isso? É que nós não devemos festejar o mal de ninguém, nem dos nossos inimigos, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá. Não deverias. Tu não devias, diz o início do versículo. Não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do teu infortúnio, e nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia de sua ruína. Nem alargar a tua boca no dia da angústia. Provavelmente estavam rindo, estavam batendo palma, estavam festejando. Bem feito para Israel, bem feito para o povo de Judá, bem feito para Jerusalém. E Deus não achou nem um pouco interessante. Eles estavam tendo prazer com a desgraça do seu irmão. Que lição nós aprendemos aqui? Que lição nós aprendemos aqui? Não devemos nos festejar com a desgraça de ninguém. Nem do animal, nem do bicho. Quanto mais um ser humano, nossa semelhança. Versículo 13. Nem entrar pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não deverias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade. Nem lançar mão dos teus bens no dia da sua calamidade. Então, olha só, eles festejavam a desgraça de Israel, a desgraça de Judá. Eles ajudavam a prender o povo, os fugitivos. Eles matavam alguns que eles não conseguiam prender. Eles entraram na cidade e ajudavam a saquear os bens da cidade. Saqueavam os bens. Maldade em cima de maldade. Então é uma lição para nossos dias que nós devemos sempre contribuir para o bem do nosso próximo, para o bem do semelhante, nunca para o mal. Nunca fazer as coisas para o mal dos outros.
porque Deus está vendo. Então aqui a lição é muito forte. Não nos acharmos autossuficientes, não nos acharmos indestrutível, sendo capaz de fazer tudo pelas nossas forças, pela nossa capacidade, e fazer tudo que entendemos no nosso coração sem levar em consideração que poderemos pagar pelo que nós fizermos, pelas nossas falhas, pelos nossos erros. Nunca devemos pensar assim, mas sim entender e compreender que Deus está no controle de tudo. E hoje podemos estar em cima e amanhã podemos estar embaixo, mas sempre temente a Deus. E o versículo 14: nem parar nas encruzilhadas para exterminar o que escaparam. Olha só, alguns escapavam das mãos dos babilônicos. Os babilônicos levaram cativo o povo, mas muitos escapavam, fugiam. Fugiam, e eles nas encruzilhadas esperavam, faziam espera, armadilha. Então tudo aqui está sendo a condenação. Nem parar nas encruzilhadas para exterminar os que escapavam da mão dos babilônicos. Nem entregar os que lhe restaram no dia da angústia. Então uns eles matavam, outros eles prendiam e entregavam para os babilônicos. Olha que esse fugitivo estava fugindo, estava escapando. Certo? Estavam esperando. Maria Borges, Deus abençoe Maria Borges. Temos orado pela irmã. Deus abençoe grandemente. Certo? Então eles faziam isso, olha só a maldade. Então esse é o problema da destruição. O problema, ou seja, o porquê da destruição. O porquê que aqui ele está dizendo. A soberba do teu coração te enganou como quem habita nas fendas das rochas, na sua alta morada. E diz no coração, quem me derrubará em terra? E aí vem a questão aqui, se tu elevares como a águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, lá no alto, dali te derrubarei, diz o Senhor. Peço oração pela minha saúde. Estamos orando, minha irmã Maria Borges. Estamos orando diariamente pela senhora. Temos orado, vamos continuar orando. Certo? Então eles se acharam que não tinham, ninguém botava a mão neles. Então eles faziam o mal, maltrataram o povo de Jacó, o povo de Israel, que era um parente deles. Era descendente de Jacó, os judeus. E os edonitas, os descendentes de Esaú, irmãos gêmeos. Então, o que nós entendemos nisso? Não devemos nos orgulhar. O título da nossa live é Orgulho precede a queda. E também nós devemos ser benevolentes para com os nossos irmãos, para com os nossos semelhantes. Certo? Vamos concluir. Certo? Então Edom era conhecido pelos seus homens fortes, mas seu exército. Mas nada disso adiantou. Vamos concluir trazendo 4 lições que nós aprendemos aqui. Primeiro, tenho colocado a minha confiança em Deus ou na minha capacidade? O que nós temos feito na nossa vida? Colocado a nossa capacidade nas minhas forças ou a nossa confiança em Deus? Onde nós estamos estribados? Onde nós estamos escorados? Onde nós estamos alicerçados? Na nossa capacidade? Nas nossas condições? Ou na confiança que temos em Deus? Repito, tenho colocado minha confiança em Deus ou na minha capacidade? Sou invencível? Sou suficiente? Não dependo de Deus? Não quero Deus? Eu preciso de Deus. Segunda verdade que nós aprendemos aqui:
Meu coração é humilde ou orgulhoso? Hã? Tem um coração humilde ou tem um coração orgulhoso? Eu sou o cara. Eu sou e o resto que se dane. Humildade é bom. Ninguém gosta de estar convivendo, vivendo, andando com orgulhosos. Pessoas achadas. Simplicidade, humildade, claro, dentro dos parâmetros, né? Não vamos ser humildes a ponto de se rebaixar, não. Isso não é humildade. Humildade é ser simples, ter um coração puro. Nada de orgulho. Meu coração é orgulhoso ou é humilde? Meu coração é humilde ou é orgulhoso? Terceira lição que nós aprendemos. Como reajo diante de das dificuldades dos outros? Bato palma? Festejo? Me alegro? Ai, 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 aí eu estou jogando pedra na minha cabeça. Vamos ser espertos. Vamos ser inteligentes, né? Vamos ser inteligentes, vamos nos compadecer com os que padecem. Vamos ajudar os que precisam. Vamos ter essa postura de quem considera o outro, de quem considera o outro. Essa é a ideia. Quarta e última lição. Minhas atitudes refletem o amor ao próximo que Deus espera de nós, que Deus espera de mim. As atitudes refletem o amor ao próximo, da qual Deus espera de cada um de nós. Como a vida seria fácil. Como a vida seria fácil se todos nós valorizássemos o outro. Seria muito fácil a vida, com certeza, muito mais fácil. Que lição nós aprendemos aqui com o profeta Obadias? Que lição nós poderíamos aqui destacar com muito mais profundidade, mas é uma live, já estamos a 40 minutos, estamos encerrando, e já eu acredito que mesmo que panoramicamente, sem muita profundidade, nós conseguimos aprender grandes verdades aqui, grandes verdades, de não termos um coração orgulhoso, de não sermos orgulhosos, a sermos simples. Jesus disse que nós devemos ser prudentes como uma serpente e humilde como uma pomba. Mas nós precisamos ser grato a tudo quanto somos, tudo quanto Deus tem dado nas nossas vidas, no nosso coração e na nossa alma. Eu hoje não lembrei de convidar ninguém para estar aqui comigo para fazer a live, mas não é por isso que nós deixamos de fazer a live. Certo? Que Deus abençoe a vida de todos. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Compartilhem essa live, nós vamos estar também no Facebook, ou melhor, no YouTube. No YouTube. Você compartilhe, deixe o seu joinha, deixe o seu like, seu dislike. E escrevam para nós. Deus abençoe grandemente. E vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Deus amado e eterno, nós falamos da Tua palavra, que nos ensina grandes verdades. Que o Teu amor, que a Tua graça, que a Tua misericórdia infinita possa alcançar, Senhor Deus, os corações. A vida das pessoas que precisam do Senhor. O Senhor é o nosso Deus. O Senhor é santo, o Senhor é soberano, o Senhor é poderoso. Visita os lares, visita os corações, visita cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos. Que a graça, que a paz, que a bondade do nosso Deus possa estar na vida de todos. A nossa oração é o nosso pedido, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe a todos, que Cristo viva, que Cristo habite no coração de todos, e sexta-feira, 8 horas da noite, vamos dar continuidade aos estudos da carta do apóstolo Pedro no capítulo da primeira carta no capítulo 3. Deus abençoe a todos e viva Cristo no coração de cada um.